Bom dia, você que nos assiste aqui no programa Saúde em Evidência. No programa de hoje nós vamos conversar com o médico urologista Dr. Rodrigo Ramos acerca da saúde dos rins. Vamos falar das famosas pedras nos rins, vamos falar também sobre tudo o que acomete a próstata. O que é uma próstata aumentada? Como podemos cuidar do nosso corpo acerca dos rins? Vamos falar também sobre câncer de próstata. E um assunto muito importante que certamente vai chamar a sua atenção: disfunção estéril, algo que acomete grande parte da saúde masculina. Claro que você vai gostar muito do programa de hoje, fica conosco. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Muito bom dia, mais um sábado na sua companhia. Que bom que você nos recebeu para mais um programa Saúde em Evidência. Hoje nós estamos com o médico urologista Dr. Rodrigo Ramos, que vai conversar conosco acerca da saúde dos nossos rins. E vamos falar também sobre próstata, a saúde da próstata e quando os homens precisam começar a se preocupar com as doenças que acometem a próstata. Vamos também falar de um tema que ainda é delicado para a maioria dos homens, que é disfunção erétil. Certamente você vai ser muito ajudado com tantas informações que o Dr. Rodrigo vai passar para nós. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra recebê-lo aqui. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Catarina, de poder prestigiar um tema tão importante que são as doenças urológicas no dia a dia de nossa sociedade. Doutor Rodrigo, a gente pode começar falando da saúde dos rins. Quando a gente pensa nos nossos rins, o que hoje nós poderíamos trazer para você que está em casa, quando a gente pensa em saúde dos rins? A saúde dos rins ela é complementar à saúde das pessoas. Então, é um órgão que é vital para o nosso dia a dia, que é responsável por eliminação das substâncias do nosso sangue, que pode ser comprometido em situações desde o nascimento até o envelhecimento. Então, é primordial que a pessoa tenha uma atenção, tenha hábitos adequados para que possa ter uma saúde renal adequada. Doutor Rodrigo, quando a gente falou em saúde, mas é claro que a gente precisa também falar sobre doença. Quais são as doenças que acometem os rins, ou as principais doenças que podemos citar que acometem os rins? Os problemas renais, eles podem ser tanto do aspecto nefrológico, como por exemplo a hemodiálise, como também de doenças urológicas. Entre elas, citamos as mais comuns e impactantes no dia a dia, que são os cálculos renais e as neoplasias do rim, que são os cânceres. São doenças cada vez mais frequentes em nosso dia a dia, diante dos hábitos, diante do envelhecimento da população. E é importante, sim, o diagnóstico precoce para que, além de diminuir o sofrimento dessas pessoas, proporcionar uma melhora da qualidade de vida. Perfeito. Doutor Rodrigo, cálculo renal é algo que a gente escuta com muita frequência. Qual a natureza, qual a origem do cálculo renal no nosso corpo? Pronto. O cálculo renal ele é muito comum na nossa região, no Nordeste. É uma região quente, onde perdemos muita água e nem sempre fazemos uma reposição adequada. É um tipo de problema que cada vez mais vem acometendo, principalmente as mulheres, que sofrem bastante. E que hoje em dia, diante de obesidade, diante de hábitos alimentares com consumo aumentado de carne vermelha, de sódio, essa frequência vem aumentando. E é um tipo de doença que muitas vezes o paciente tem uma recorrência, sofre uma, duas, diversas vezes e sequer procura atendimento médico. E é um quadro que é sim possível tratarmos, muitas vezes sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Então, nesse caso, hidratação que força a ida ao banheiro. Então, segurar o xixi é verdade que pode aumentar a problemática nos rins. Segurar a urina pode interferir principalmente com infecção urinária. Do ponto de vista de pedra dos rins, temos algumas orientações. Sim. Como, por exemplo, o consumo de pelo menos 30 ml por quilo. Então, em média, um adulto com pelo menos 70 quilos deveria consumir pelo menos 2 litros de água por dia. Evitar o consumo exagerado de carne vermelha e do sódio. E, além disso, procurar consumir mais frutas cítricas, como a laranja, o limão, cajá.
dentre outras tão comuns no nosso meio, porque isso protege de formar o cálculo renal. E claro, tendo hábitos saudáveis, atividade física, controlando o peso, além de um consumo adequado de derivados do leite, nem suprimindo totalmente, nem parando, nem também exagerando, serão cuidados fundamentais para evitar os cálculos renais. Doutor Rodrigo, só para a gente ajudar quem está aí em casa, doutor Rodrigo falou sobre a média, né, com 70 quilos, o consumo de água dia. O consumo de sal, a gente sabe que sal, você já falou, o sódio, ele é um dos vilões quando a gente está falando na saúde dos rins. Qual seria o quantitativo ideal ou máximo que você que está em casa pode e deve consumir? Idealmente que essa quantidade não ultrapassasse de 3 a 5 gramas dia. Lembrando que é uma quantidade difícil de mensurar, até porque boa parte do sódio está presente em nossos alimentos e são dados que não são mensurados. Então, aquela ideia do quanto menos, melhor. Isso eu falo para a população geral, e aquelas pessoas que têm pressão alta, aí é que esse consumo deve ser mais restrito. Doutor Rodrigo, uma problemática que a gente sempre discute aqui no Saúde em Evidência e a gente sempre tem alertado você que está em casa é sobre a automedicação. Existe uma cultura ainda no Brasil muito arraigada de se automedicar. Sentiu alguma coisinha, se automedica. Qual a implicação disso para a saúde dos rins? Pronto, tema muito importante. Vou dar um exemplo simples. Muitas vezes a pessoa tem uma dor nas costas, fica na dúvida se aquilo é por conta da parte muscular, se é da origem renal. E a primeira medida que se faz é tomar medicação. Muitas vezes anti-inflamatórios, que são excelentes para o alívio da dor. Porém, eles podem levar a uma disfunção do rim e fazer com que o rim chegue muitas vezes até a paralisar devido ao uso inadequado e exagerado. Então, sentiu dor lombar, independente do motivo, vá ao médico. E aí, com isso, será feita uma investigação, identificação da causa e tratamento adequado. Doutor Rodrigo, vamos falar agora um pouquinho. A gente gosta de fazer isso aqui porque esclarece muito para você que está em casa, nosso telespectador. Fica mais fácil para você. É mito ou é verdade que ingerir sementes de tomate prejudica os rins? Essa dúvida é frequente porque o tomate ele tem uma substância chamada oxalato. E esse oxalato ele é uma das causas principais de formação, que é juntamente com o cálcio. Então, o oxalato de cálcio é o principal componente das pedras nos rins, em torno de uns 70% dos casos. A cada 10 pessoas que chegam, 7 terão cálculo dessa origem. Porém, tem um detalhe. Tanto o cálcio quanto o oxalato, eles são importantes para a nossa alimentação, porque se eles estiverem separados, eles serão absorvidos e isso aumentará a chance de cálculo. Porém, se você consome alimentos ricos em oxalato e de cálcio em momentos próximos, eles se juntarão e não serão absorvidos pelo corpo. E com isso será diminuída a chance de formação de cálculo. Então, o tomate, quando em uso exagerado, pode trazer prejuízo, mas no nosso consumo habitual, ali no almoço, em uma refeição, às vezes no jantar, isso aí não gerará dano ao rim. Já as pessoas que optam, tem muita gente que hoje opta em uma comida mais natural e faz os molhos de tomates caseiros. Nesse caso de um molho de tomate, que é para a família toda, que vai se fazer aí 5, 6 quilos de tomate, aí o ideal é descartar as sementes. O ideal seria ter todo o cuidado na preparação, evitando o exagero. E um detalhe, que o principal muitas vezes é o uso de substâncias como o sódio, que são colocadas nesse molho para aumentar a durabilidade. Então, muitas vezes o vilão não é o tomate, e sim os condimentos, os temperos utilizados. Aí é preciso ter toda a atenção. Perfeito. É mito ou é verdade que criança pode ter cálculo renal? Pode. Qualquer pessoa, independente do sexo e da idade, ela pode sofrer de problemas renais. O detalhe principal que atribuímos às crianças é que a criança que teve cálculo nos rins, ela precisa fazer uma investigação metabólica, que resumidamente é uma investigação mais detalhada da parte do sangue e da urina, para tentar identificar o motivo. Se formos analisar, uma criança vai ter toda uma vida pela frente e quanto mais cedo ela tiver o cálculo, maior a chance de ela ficar sofrendo. Até porque, Catarina, as pessoas que sofrem de cálculo nos rins, a cada 10 anos, 50% terão cálculo novamente.
Ou seja, se você pega duas pessoas que hoje estão sofrendo de cálculo nos rins, até 2035 uma delas voltará a ter, independente se precisou ou não de cirurgia, se eliminou espontaneamente ou não. Então é uma doença que tem um caráter de recorrência, de acontecer novamente bastante elevado. Por isso que aquelas pessoas que sofrem de cálculos, normalmente não é um episódio só. Volta e meia, volta a ter novamente. Doutor Rodrigo, e essa recorrência, essa recidiva, ela se dá muito pela parte comportamental da pessoa? Isso, é o principal componente. Até porque no momento agudo, no momento da crise, é muito comum o paciente seguir bem direitinho o que nós recomendamos. Sim. Porém, tem-se a memória muito curta. Então, à medida que o tempo passa, as pessoas acabam esquecendo daqueles hábitos saudáveis, conforme comentei, e acaba que se torna recorrência. Então, o principal componente dos cálculos renais é sim os nossos comportamentos, nosso hábito alimentar, nossos hábitos de vida, enfim. É uma doença que se torna bem frequente porque hoje em dia vemos hábitos bem nocivos à saúde. Estamos no Nordeste, Pernambuco, terra quente, né? O nosso estado é muito quente. Aqui em Arco Verde é quente, você que está em Serra Talhada assistindo também é muito quente a sua região. Recife também, apesar de úmida, é quente. Doutor Rodrigo, é mito ou é verdade que o calor, a temperatura do nosso Nordeste, do nosso Pernambuco, afeta na saúde dos rins quando a gente está falando em cálculo renal? Sim. Tem um aumento? O principal componente é a baixa ingestão hídrica. Sabemos que a nossa perda de líquido, ela se dá por algumas vias. A parte urinária, a respiração, o suor e em pequena quantidade nas fezes. Verão, esse período agora que estamos passando, que estamos saindo, é um período onde as perdas pela respiração e o suor aumentam. Então, é nesse momento que você tem que ingerir bastante líquido. É muito comum as pessoas terem dúvida, doutor, no inverno minha urina fica mais clara, mas quando é no verão ela se torna mais amarela, mais concentrada. Claro, se naquele momento você perde mais líquido, é necessário haver uma reposição maior, seja na forma de líquido, água, diretamente, ou seja na forma de líquidos, como por exemplo suco. Lembrando que bebidas gaseificadas, principalmente refrigerantes, eles costumam ter um conteúdo de sódio. E isso sim acaba se tornando um componente a mais de dano à saúde renal. Então a água é uma bebida fundamental para a nossa vida. Eu até costumo dizer às pessoas que nós vemos as plantações, o verde na nossa região, é no mês de julho, no mês de agosto, que é quando tem água. Sim. No verão, nós costumamos ver a paisagem seca, ou seja, a água é vida. Doutor Rodrigo, sangue na urina pode ser um indicativo de cálculo renal, de pedra nos rins? Isso. Um dos sintomas da presença de cálculos na parte urinária pode ser, além da dor, a presença de sangue. É importante só destacar que a presença do sangue aí requer uma avaliação mais adequada e mais minuciosa, porque podemos estar diante de doenças benignas, como o cálculo nos rins, ou podemos estar presente de doenças malignas, como o câncer. Então, teve sangue na urina é motivo de uma consulta imediata com o urologista e não esperar, vamos ver se repete ou não. Mas o sangue na urina sempre é um sintoma de alerta. Pedra nos rins sempre vem com dor ou ela também é silenciosa? O mais comum é que tenha a presença de dor associada. Porém, não é raro pegarmos casos de paciente que descobrem exames de rotina ou até mesmo aquelas pessoas que têm infecções urinárias de repetição. Então, apesar de ser o mais tradicional, qualquer alteração que se tenha da parte urinária deve-se ter em mente a possibilidade de cálculos renais, principalmente em quem já teve esses episódios previamente. Nós vamos chamar um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista com o Dr. Rodrigo. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso.
Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E nós estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência, agradecendo a você pela sua audiência de todos os sábados. Doutor Rodrigo, vamos agora falar de um assunto que certamente chama muita atenção de você que está aí em casa, ou você já ouviu falar, ou alguém da sua família certamente já tocou nesse assunto, ou até sofre com esse assunto. A famosa próstata aumentada. É uma preocupação dos homens. Vamos falar um pouquinho sobre próstata aumentada, doutor Rodrigo? Vamos sim. Essa doença ela é conhecida tecnicamente como hiperplasia prostática benigna. É uma doença que pode surgir próximo aos 40 anos e pode se manifestar a partir dessa idade em qualquer momento da vida. Claro, à medida que a idade aumenta, a chance de sofrer desse tipo de doença pode acometer e está bem associada a sintomas urinários e sexuais, já que a próstata é um órgão que é comum ao aparelho urinário e ao aparelho genital masculino. Doutor Rodrigo, quando é que o homem identifica? Tem algum sintoma para você que está em casa já ficar prestando atenção no seu corpo? Tem algum sintoma ou alguns sintomas para que os homens de casa saibam aí quando procurar um urologista? Temos sim. O grande detalhe são que os sintomas relacionados a esse aumento, eles são gradativos. Não é aquele sintoma que aparece de maneira súbita. Ele vem aparecendo aos poucos, o que muitas vezes passa desapercebido pelos homens, o que faz com que nos procurem muitas vezes em fases tardias. Podemos citar alguns sintomas presentes, como aquela ida rápida ao banheiro, chegou ao banheiro, às vezes demora para a urina sair, aquele jato fraco, partido, demorado, ardor ao urinar, levantar à noite para ir ao banheiro, terminou de urinar e achar que ficou ainda urina retida. Então, são sintomas mais comuns relacionados a esse aumento da próstata. Claro, esses sintomas podem estar presentes em outras doenças, como, por exemplo, infecções urinárias, mas a presença desses sintomas, por mais que sejam leves, deve levar à preocupação com o aumento benigno da próstata. Doutor Rodrigo, certamente você que está em casa gostaria que eu perguntasse isso. Aumento da próstata é uma predisposição para um câncer de próstata ou não? Não. Apesar de serem duas doenças que acometem a próstata, elas têm evoluções diferentes. O crescimento da próstata dá esses sintomas, já o câncer de próstata ele pode ser totalmente assintomático. O mesmo homem pode ter o câncer de próstata ou o aumento benigno, e alguns deles podem ter as duas doenças. Então, são doenças que, apesar de acometerem o mesmo órgão, elas não estão relacionadas. Uma não é causa da outra. O que é que pode causar esse aumento de próstata? A gente sabe que as questões genéticas, sim, claro, mas que outros pontos são importantes para que você que esteja em casa preste atenção na sua história, nos seus antecedentes, né, para que você possa estar fazendo aí essa primeira investigação e, claro, depois se reportar a um médico urologista. Além do contexto familiar, é importante saber que alguns pacientes têm risco maior de ter, principalmente aqueles pacientes que são acometidos pela síndrome metabólica. O que é isso? São aquelas pessoas que têm diabetes, obesidade, não fazem atividade física, têm hipertensão, a pressão alta, têm colesterol alto. Então, nesse contexto, há uma tendência da próstata ter uma velocidade de crescimento a mais do que essas pessoas que não têm o hábito. Certamente, se essas pessoas não tivessem esses hábitos nocivos, essas doenças, a próstata iria aumentar, porém com uma velocidade mais lenta do que avaliamos. Por isso que hoje em dia é tão frequente falar desse tema de próstata aumentada
tanto pelo aumento da longevidade, as pessoas envelhecendo, vivendo mais tempo, como também secundária aos hábitos que temos hoje em dia. Por isso que essa doença cada vez mais é ouvida no dia a dia. Doutor Rodrigo, e o diagnóstico, como ele é feito? O diagnóstico, além de uma boa conversa, de uma boa anamnese, é importante a realização do toque retal e a utilização de exames complementares, como, por exemplo, o ultrassom da próstata, exames urinários, como sumário de urina, urocultura, e, obviamente, o PSA, além de exames que avaliam o fluxo da urina, que é a chamada urofluxometria. Esses exames, eles se somam, cada um vai ter sua importância, para um adequado estadiamento, adequado saber como está a doença e definir a proposta terapêutica. E claro que você está aí em casa, ele acabou de falar, né? Para definir a proposta terapêutica. Quando a gente fala em proposta terapêutica, quais são os tratamentos que a gente tem disponíveis hoje com relação a esse aumento de próstata? Hoje em dia, começamos por atitudes simples, como, por exemplo, evitar o consumo de café, bebida alcoólica, bebidas gaseificadas. É importante também o hábito de não ingerir muito líquido à noite. Devemos tomar bastante água, porém respeitando os horários, principalmente ao longo do dia, à medida que for anoitecendo, diminuir esse consumo. Caso essas medidas não sejam suficientes, é quando partimos para o segundo momento, que é o tratamento medicamentoso. Temos diversas opções terapêuticas, onde cada caso vai ser definido conforme a peculiaridade do paciente, tamanho da próstata, os sintomas, a idade, presença ou não de dificuldades para a relação sexual. E naquelas situações que não respondam à medicação ou que já cheguem em um estado mais avançado, aí sim deveremos fazer a intervenção cirúrgica. Era isso que eu ia perguntar. Claro que quando a gente fala em cirurgia, seja ela da mais simples, a mais complexa, cirurgia é sempre algo que traz um desconforto e a gente vai aproveitar essa oportunidade de estar aqui com o Dr. Rodrigo para perguntar. Doutor Rodrigo, essa cirurgia, em precisando de um processo cirúrgico, é uma cirurgia simples, é complexa? Na maioria dos casos, a recuperação como se dá? Ótima pergunta, e é importante esclarecer porque é um mito que as pessoas têm de achar que aquilo vai acabar com a masculinidade, com a virilidade do homem. É verdade. Então vamos lá, a cirurgia na parte do crescimento ela é uma retirada parcial, não retira-se toda a próstata porque não tem câncer, então gostamos sempre da analogia com a laranja, onde resumidamente aqui na casca é o local mais comum de surgir o câncer, aquela parte amarelada que ingerimos é responsável pelo crescimento da próstata e aquela parte branca é o canal da urina. Normalmente a parte amarela cresce, comprime a uretra e isso faz com que o homem tenha sintomas e, em casos mais avançados, chegue a parar no uso de uma sonda. Hoje em dia, a retirada da próstata ela pode ser feita por diversas técnicas. Existem procedimentos através da uretra, que é o canal da urina, procedimentos que são minimamente invasivos, como, por exemplo, cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica, e também há espaço para a cirurgia aberta. Mais uma vez, cada caso é único. Então, sempre vai depender de diversos parâmetros, como o acesso, como a questão de custos, o tamanho da próstata. Então, tudo isso é importante saber. Lembrando que esse tipo de cirurgia, ela impacta o homem principalmente no aspecto da ejaculação. Os homens que operam pela próstata aumentada, dificilmente irão ejacular. Eles até terão o prazer ao ter o ato sexual, porém não sairá nada. Então, o principal impacto. Inclusive, muitos desses homens, quando nos procuram, que vêm fazendo o tratamento, já tem essa diminuição do sêmen, já secundária ao uso das medicações. Então, esse tipo de cirurgia, o impacto para a ereção é mínimo. Então, isso é uma coisa que precisa ser bem esclarecida. E outra, quando propomos a cirurgia a qualquer paciente, é visando a melhora. Obviamente vai ter seus riscos, alguns pacientes mais, outros menos, porém o benefício supera. Então, quando indicamos a cirurgia é para auxiliar, para que o paciente volte a viver bem. Então, esse receio, esse temor deve ser um pouco deixado de lado e pensar que aquilo é um passo primordial para a sua melhora, para a sua cura. E claro, operou-se pela próstata aumentada, não muda o seu risco para o câncer de próstata, nem diminui e nem aumenta. Então, os cuidados nos próximos meses, nos anos, as idas ao urologista continuarão. Até porque, enquanto houver próstata,
e estivermos vivos, terá a tendência de ela voltar a crescer. O doutor Rodrigo falou agora em idade. Idade é algo que a gente sempre pergunta aqui ao profissional médico para que você se programe. Em o paciente não apresentar nenhuma queixa, não tem queixa na questão da urina, nem coloração, nem apresenta sangue, nada, nenhuma queixa. Ainda assim, a partir de que idade a visita ao médico urologista é fundamental? Recomendamos ao paciente que se preocupa com o crescimento da próstata que ele deve nos procurar a partir dos 40 anos, onde nesse momento não vai ser só será realizada uma avaliação da próstata, será realizada uma avaliação urológica e muitas vezes uma avaliação geral, até porque muitos homens só visitam o urologista, não vão mais a nenhum médico. Então devemos ter essa atenção expandida. E claro, o urologista ele não é restrito a essa idade. Há diversas doenças, como estamos comentando, que podem atingir homens, mulheres, desde crianças, bebês até idosos. Então o urologista é aquele médico que está disponível a qualquer momento, mas o cuidado principal naquele momento, se podemos atribuir um marco, seria aos 40 anos. Então você que está em casa e não tem sentido nada, graças a Deus, mas já tem mais de 40 anos, já coloca na sua programação a visita ao médico urologista para cuidar da saúde dos seus rins, da sua próstata, de todo o seu sistema que faz de você a pessoa que você é, na sua melhor versão. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Já estamos de volta, mais um bloco aqui de Saúde em Evidência, e a gente costuma falar em câncer de próstata no Novembro Azul, mas a gente sabe que é um tema, assim como o Outubro Rosa, que é um tema para ser difundido, discutido, disseminado o ano inteiro. Doutor Rodrigo, falamos de próstata e claro que vamos falar de câncer. É importante para quem está em casa esse esclarecimento. Eu gostaria de saber o que é que causa e como ocorre o câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença que está presente em nossa sociedade. Cada vez mais descobrimos esse tipo de câncer porque temos ferramentas, temos exames que nos proporcionam isso. O aparecimento é geralmente esporádico, ou seja, não é aquela pessoa que necessariamente teve um parente acometido. É aquela pessoa que simplesmente pode ser o primeiro caso da família. A causa do câncer de próstata, ela tem um componente genético, mas os fatores totalmente relacionados ainda não são 100% esclarecidos por nós. Por isso que a ênfase sempre do rastreio, da ida do paciente ao urologista e a preocupação em fazer uma avaliação quanto à presença ou não do câncer de próstata. Doutor Rodrigo, quando eu estava me preparando para lhe entrevistar, eu vi um dado, e me corrija se estiver errado,
que apenas 12% dos casos de cânceres de próstata vêm em decorrência de predisposição genética. Os outros fatores de risco são muito mais comportamentais do que genéticos. Gostaria que a gente falasse aí um pouco, reforçasse, né, a obesidade, a questão do tabagismo, não fazer atividade física. Quais são os outros fatores de risco para cânceres de próstata? Você está certa do ponto de vista de informar que o dado genético ele é mínimo. Obviamente, quem tem tios, pais, irmãos que tiveram câncer de próstata, esse tipo de pessoa tem uma chance maior. Mas mesmo quem não tem nada de histórico, tem que se cuidar, porque pode ser o primeiro caso. O câncer de próstata é uma doença que acomete principalmente após os 50 anos de idade. E aquelas pessoas que tiveram algum parente, elas devem preocupar um pouco antes, aos 45 anos de idade. Ela é uma doença que, por não identificarmos 100% das causas, a nossa procura é sempre ativa. É através da realização de exames, como o PSA, e através do toque retal, que se somam para levantar a suspeita do paciente. Uma informação que é importante todos terem é que nós, urologistas, não conseguimos evitar o câncer de próstata. O que nós conseguimos é a detecção precoce. Ou seja, a sua ida ao urologista não é para evitar esse tipo de câncer. É para que, caso você tenha, ele possa ser descoberto o mais cedo possível, proporcionando maiores chances de cura. O câncer de próstata, ele tem sintomas ou ele é assintomático? Como você aí em casa vai agora começar a se avaliar para decidir, né, se ainda não está na faixa, mas para já decidir marcar uma consulta com o Dr. Rodrigo ou com qualquer um médico urologista da sua confiança. Tem sintoma ou não, Dr. Rodrigo? O câncer de próstata ele pode ser totalmente assintomático. Que é perigosíssimo. Inclusive nas fases mais avançadas, que são as metástases, o paciente pode ter esse quadro e simplesmente não sentir nada. E aí, o importante saber é que, muitas vezes, os sintomas que o homem tem, relacionados à parte urinária, não são por conta do câncer, e sim por conta da presença da próstata crescida. Então, muitas vezes, o homem chega à consulta extremamente preocupado por estar tendo sintomas, onde muitas vezes o que está comprometendo sua saúde é o crescimento, não tem câncer. E às vezes o homem passou a vida toda sem a urologista porque nunca sentiu nada, e quando chega, detectamos já do ponto de vista com metástase, que já se espalhou para o corpo, onde o tratamento não vai ser pensando na cura, mas sim para ter um controle da doença e uma melhora da sobrevida, do tempo de vida desse paciente. Vou aproveitar a sua deixa, doutor, e quero saber aí para quem está em casa também ficar esclarecido quais são os tratamentos que se tem hoje para cânceres de próstata. Hoje em dia, o câncer de próstata, ele bem parecido com o quadro do crescimento, ele vem avançando os tratamentos, desde suas fases mais iniciais até as fases avançadas. E hoje em dia sabemos que há situações onde acompanhamos esse paciente, muitas vezes sem uma intervenção naquele primeiro momento, porém há outros tipos de tratamento, como por exemplo, a cirurgia, onde é retirada toda a próstata. Há também a radioterapia, que seria uma espécie de raio-x mais concentrado direcionado à pelve para tratar o câncer. Também há a opção quimioterapia, radioterapia, já comentei, mas também tem a parte da terapia de deprivação androgênica, que são medicações para diminuir os níveis de testosterona e melhorar o controle sobre o câncer que o Para paciente esclarecer apresenta. para quem está em casa, seria a hormonioterapia? Isso, é a hormonioterapia. Ok. Câncer de próstata tem cura ou não tem cura? O câncer de próstata, sim, ele é possível de ser curado, só não falamos isso naquele primeiro momento de tratamento, até porque para falarmos da cura do câncer de próstata, é fundamental um período, normalmente 5 anos, onde pelo acompanhamento, seja por exames de imagem ou principalmente pelo PSA, esse paciente poderá ter a resposta se ficou curado ou não. Então, o PSA, que é tão conhecido nos exames laboratoriais, ele pode ser utilizado tanto para o diagnóstico, como também para o acompanhamento. E outro ponto a mencionar é que quando as pessoas realizam uma ultrassom da próstata, é um exame
primordial no nosso dia a dia, mas ele é muito importante do ponto de vista de crescimento. Avaliar se a próstata é crescida ou não e as consequências. Porém, para o paciente que tem o câncer de próstata, a ultrassom ela não acrescenta nenhuma informação se há ou não suspeita do câncer de próstata. Então, resumidamente, ultrassom avaliar crescimento da próstata ou não. Não serve de nada para ter uma definição sobre o câncer. Doutor Rodrigo, como em outras doenças também, outros diagnósticos, certamente quando a gente fala em cânceres de próstata, a gente tem os estágios, né? Que estágios seriam esses para que você que esteja em casa, que está em casa, tenha uma abordagem mais profunda, né? De forma rápida aqui no programa, claro, mas que estágios seriam esses e o que é que corresponde a cada etapa desses estágios? Isso. Didaticamente, para o paciente, procuramos dividir o câncer de próstata como fase inicial, fase intermediária, onde estariam restritos à próstata, uma fase mais avançada ou localmente avançada, onde o câncer poderia já passar dos limites da próstata e atingir órgãos próximos, como, por exemplo, a bexiga, o reto e até algumas ínguas, que são os linfonodos da parte pélvica, e aquelas situações mais avançadas, onde seriam as metástases, que podem acometer desde os linfonodos até ossos e órgãos como fígado e pulmão. Então, quanto maior a progressão, quanto pior for o estadiamento clínico, menores a chance de ter cura. E muitas vezes, quando isso não é possível, nós procuramos ter o controle da doença. Doutor Rodrigo, certamente há muitos pacientes curados de câncer de próstata. Existe recidiva para cânceres de próstata? Sim. Por isso a nossa preocupação em não dizer de imediato ao paciente que ele está curado, e sim que após a cirurgia, a principal preocupação nossa é que o paciente se recupere e avaliações periódicas do PSA para saber se a doença está controlada ou não. E uma vez que há recorrência da doença, que é a chamada recidiva bioquímica, definir se foi no local operado, se de repente possa ter ido para mais algum órgão. E baseado nisso é que definiremos as próximas etapas do tratamento. E mesmo diante da recidiva do câncer de próstata, ele ainda pode ser passível de ser curado. Só que para isso requer tempo e requer que o paciente continue no tratamento e não se apegue a operou e achar que já está curado. Quais são as formas de prevenção? Do ponto de vista da parte do câncer de próstata, a prevenção é uma coisa que, infelizmente, nós não conseguimos. O que conseguimos é a detecção precoce. É um tipo diferente, por exemplo, do câncer de colo de útero, que você sim consegue prevenir. Mas câncer de próstata, câncer de mama, são cânceres que detectamos precocemente. Então, a mensagem principal ao paciente, ao homem aqui, chegou aos 50 anos, quem não tem histórico familiar, ou 45 anos que tem, procure o urologista, faça seus exames periódicos. Perfeito. Então, aí a gente vê que o doutor Rodrigo bem falou, né, que infelizmente não tem como falar dessa questão de prevenção, mas a gente sabe que a nossa conversa começou exatamente aí, que um caminho de prevenção seria os nossos hábitos, né, os hábitos da nossa vida. Então, a gente volta lá mais uma vez para reforçar a questão de controle de peso, a questão de alimentação, de tabagismo, de álcool, estilo de vida saudável. Sim, até porque muitas doenças, apesar de não serem fatores que causam a doença, como, por exemplo, você bem citou o cigarro, o tabagismo, para o câncer de próstata é um hábito que não causa o câncer. Porém, aqueles homens que fumam e apresentam um câncer de próstata, eles terão um risco de morte maior. E, obviamente, a nossa proposta terapêutica, a nossa decisão, vai levar em consideração qual paciente estamos tratando. É um paciente que tem um câncer de próstata e tem 50 anos de idade, está sexualmente ativo, trabalha, ou é um paciente que tem 80 anos, que é totalmente dependente de cuidadores, que deambula com dificuldade. Então, o cenário a quem estamos tratando vai depender, não só relacionado ao câncer de próstata, como também àquela pessoa. É o que nós hoje em dia chamamos muito de performance status. Hoje em dia, cada vez mais nos preocupamos
com a idade funcional. Você tem 60, 70, 80, certo, mas qual é a capacidade que você tem? Às vezes tem pessoas que têm 80 anos, estão bem melhores do que alguns de 60 e vice-versa. Então, além de saber a doença, devemos saber quem estamos tratando. Isso não é específico apenas do câncer de próstata ou do câncer, isso é relacionado a todo tipo de doença. Inclusive, até questões básicas no nosso país, como a questão financeira, deve ser levada em consideração. Não adianta propormos um tratamento, seja ele qual for, realização de exames, e não levar em consideração a possibilidade do paciente realizar ou não. Então, tudo isso deve ser pesado no planejamento terapêutico junto ao paciente. Perfeito. Vou precisar chamar um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta agora para o último bloco deste programa Saúde em Evidência e vamos conversar agora sobre um assunto que ainda é muito delicado e que a maioria dos homens tem preconceito em falar, mas é nesse espaço que você fica sabendo do que precisa para procurar um profissional para ajudar você. Então preste atenção que agora a gente vai conversar com o Dr. Rodrigo sobre disfunção erétil. Se você, homem, está sofrendo com isso, é aqui o seu lugar. Doutor Rodrigo, disfunção erétil, o que vem a ser, para que quem está em casa entenda de uma forma bem simples? A disfunção erétil é um problema relacionado ao homem em iniciar ou manter um ato sexual por dificuldades relacionadas à ereção. É um tipo de problema que, à medida que o homem envelhece, se torna mais comum, porém pode acometer o homem, inclusive na sua fase da juventude, adolescência, por diversos motivos. E aí cabe ao urologista, juntamente com o paciente, com a realização de exames, tentar identificar a causa e tratar. Doutor Rodrigo, mais de 15 milhões de brasileiros sofrem de disfunção erétil. Esse dado eu peguei também quando estava fazendo as perguntas para a nossa entrevista hoje. Então a gente não está falando de algo pequeno, a gente está falando de um público importante e a disfunção erétil ela pode vir por diversos fatores. Ansiedade é um desses fatores e nós estamos vivendo em um tempo em que a ansiedade faz quase que parte da maioria da vida das pessoas. Para além da ansiedade, que outras doenças ou que outros pontos da nossa saúde é importante que o homem esteja atento, que pode estar aí também sendo um caminho de convergência para a disfunção erétil. Um ponto importante a deixar claro é que a disfunção erétil é essa dificuldade da ereção que se torna frequente. Obviamente, o homem pode ter algum momento de ele apresentar algum grau de dificuldade, mas a nossa preocupação é saber, na maior parte do tempo, como é que está o desempenho sexual. Então, isso é uma coisa que pesamos. Segundo ponto, quando o paciente chega, de uma maneira geral, nós procuramos dividir a causa da disfunção erétil, se ela é de uma origem psicogênica, psicológica, ou se ela está relacionada a alguma doença orgânica.
E muitas vezes uma doença orgânica pode levar a disfunção erétil e o paciente passar a não ter mais o interesse e levar a um quadro psicogênico. Então, essa é uma grande questão. Nem sempre o paciente jovem ele vai ter esse fato relacionado à parte psicológica e nem sempre o paciente idoso vai ser por alguma doença por trás. Então, cabe, naquele momento que conversamos com o paciente, que procuramos saber as doenças que tem, se tem doenças, se tem medicações que usa no dia a dia, como está a saúde como um todo, a saúde financeira, familiar, tudo isso é importante para podermos identificar e corrigir. E sabemos que o homem, quando passa a ter uma dificuldade para ter o ato sexual, a tendência natural é que ele evite. É que quando ele vai ter, ele vai receoso, medroso, na incerteza. E só o fato de ele ter a incerteza, isso já é prejudicial ao ato sexual. Porque quando ele tem essa reação, o corpo libera substâncias, como as catecolaminas, onde o efeito resultante disso é a vasoconstricção, ou seja, as veias do pênis não conseguem se dilatar, que é o primordial para ter ereção, e com isso o homem não consegue, muitas vezes, sequer iniciar o ato sexual. Então, isso é uma coisa que é presente. E, claro, doenças do dia a dia, como, por exemplo, a diabetes, homens que têm a testosterona baixa, homens obesos, pessoas que têm pressão alta, que tomam medicação para a pressão, algumas podem interferir. Então, são causas muito frequentes. O uso de drogas pode ter todo impacto. Então, cada paciente vai ter seu quadro associado e muitas vezes a disfunção erétil dele vem por mais de um motivo. Doutor, é só a ausência de ereção ou tem alguma outra característica na disfunção erétil? Sim. O paciente, ele muitas vezes, ele pode até ter a ereção, mas é uma ereção que não tem uma turgência adequada, ou seja, não tem um calibre peniano satisfatório para manter. Então, às vezes, o paciente ele até inicia, mas não consegue manter até o momento do orgasmo, da ejaculação. Então, isso também se caracteriza a disfunção erétil. Claro que quanto mais intenso for o quadro, maior a chance do paciente sequer ter a ereção. Jovens, homens jovens, podem ser acometidos dessa doença? Sim, homem pode ser. Apesar de ser menos frequente, mas o homem jovem ele pode ter a parte psicológica. Existem homens que têm diabetes que começaram ainda na infância, homens que podem ter uma diminuição da testosterona, alguns tratamentos relacionados, por exemplo, à parte oncológica podem evoluir. Então, assim, os pacientes eles podem ter disfunção erétil a qualquer momento da vida. Doutor Rodrigo, como é feito esse diagnóstico? A partir daquele momento que conversamos com o paciente, claro, é primordial que o paciente esclareça, nós procuramos fazer todo o interrogatório para tentar identificar. Procuramos saber se o homem apresenta aquelas ereções matinais que ocorrem na madrugada ou ao amanhecer, como é o desempenho sexual, como é a rotina dele, se tem parceira fixa, se não tem, se já fez uso ou faz de medicações que auxiliam, as doenças, o que toma. Então, é primordial o papel da conversa. Em segundo momento é que entra a realização de exames, onde esses exames eles vão nos auxiliar a confirmar ou afastar possibilidades. Então, é um conjunto sindrômico, ou seja, são informações do ponto de vista conversa, exame físico e principalmente exames laboratoriais que irão nos esclarecer e tentar auxiliar o motivo que causou a perda da ereção e com isso termos um tratamento adequado. E certamente você que está em casa agora, você quer saber qual o tratamento ou quais os tratamentos. Doutor Rodrigo, vamos acalmar os homens que estão em casa e que porventura são acometidos dessa questão. Quais são os tratamentos que hoje tem disponíveis no mercado? Primeiramente, lembrar que a automedicação ela não deve ser realizada. É muito comum o homem chegar na farmácia, citar a queixa, ser medicado, aquela medicação, o tradicional azulzinho, o homem ter uma boa resposta e com isso ele ficar satisfeito. E não ir ao médico urologista e tentar identificar o que realmente causou e o que pode ser feito de fato para mudar e não só apenas uma solução rápida e temporária. Então, o primeiro ponto deve ficar claro é esse. Segundo, existem vários fatores que podemos levar em consideração. Primeiro,
identificar fatores psicológicos. Muitas vezes encaminhamos esse paciente para a terapia sexual, onde profissionais da área, principalmente da psicologia, vão procurar entender como é que está a rotina do paciente, avaliar. Além disso, procuramos ver aquelas doenças que estão descontroladas, pressão alta, diabetes, colesterol, tentarmos corrigirmos. E, em casos extremos, é quando partimos para a medicação propriamente dita. Existem as medicações que auxiliam a manter a ereção, e existem aquelas medicações que causam, por exemplo, aplicações de medicações diretamente na parte peniana. E nos casos extremos, existe a prótese peniana, onde o paciente consegue retornar à atividade sexual. O que sempre procuramos deixar claro ao paciente é que a disfunção erétil, ela tem cura, ela tem como ser tratada, porém, nós urologistas estamos ali para auxiliar. O papel principal é o paciente, porque muitas vezes o paciente chega com uma disfunção erétil, começamos o tratamento, ele tem uma boa resposta, porém, a causa, como por exemplo uma diabetes, o paciente continua sem tratar adequadamente. Descompensa. E aí, quando chegar mais adiante, aquela medicação que resolvia a vida do paciente sequer passa a ter efeito. Então, é muito importante o papel do paciente que deve ter atenção. Não adianta você querer ter uma saúde sexual 100% se você não tem os cuidados gerais com sua saúde, se não faz uma atividade física, se não faz consultas periódicas, por exemplo, com endocrinologista, cardiologista, se não toma as medicações certas e nos horários certos, se não faz se não realiza dieta alimentar satisfatória, então é muito mais complexo a realização. São homens que muitas vezes têm um consumo exagerado de álcool, de cigarro, então tudo isso prejudica a saúde e, consequentemente, a saúde sexual. Costumamos dizer, Catarina, que a nossa saúde erétil, o potencial de ereção do homem é um marcador da saúde masculina. Sim. A partir do momento que passamos a enfrentar dificuldade em ter ou manter a ereção, é sinal que a sua saúde pode não estar bem. Então, muitas vezes, nós urologistas somos a porta de entrada do paciente. Não é uma coisa rara de esse paciente, quando é encaminhado ao cardiologista, para ter uma avaliação satisfatória. Até porque, por vezes, o que causou a disfunção erétil também pode acometer as coronárias, que são as principais artérias do coração, e causar infarto e tudo mais. Então, por isso que é muito frequente as pessoas, certamente alguém vai saber ou já ouviu falar de alguém que tentou se automedicar e acabou evoluindo para um infarto ou até uma morte súbita. Por quê? A pessoa muitas vezes não tinha uma saúde adequada e vai usar a medicação. Então, o problema não é a medicação, as medicações são muito seguras. O problema é que muitas vezes o homem tem uma saúde tão ruim, tão sofrida, que aquela medicação ele vai usar, vai querer ter um esforço físico, que o sexo não deixa de ser uma atividade física, é uma atividade que a frequência cardíaca aumenta, que requer esforço, e na hora ali o coração não estava preparado para isso. A dificuldade da ereção serviu como um alerta que não foi atendido. Então, muitas vezes é quando vem as situações mais trágicas. O nosso tempo esgotou e eu tenho certeza que você gostou muito do nosso programa hoje. Agora eu vou pedir ao Dr. Rodrigo que passe as redes sociais. Dr. Rodrigo, fique livre para passar as suas redes sociais, as cidades onde você atende, o WhatsApp da clínica, para que você que está em casa possa começar a segui-lo, que o Instagram dele tem muitas dicas, né? Já vai antecipando aí, preparando você para até o dia da sua consulta. Então, fique à vontade, doutor Rodrigo, para passar as suas redes sociais. Agradeço a todos o convite para poder ajudar a população do ponto de vista da saúde. A forma mais comum é através do meu Instagram profissional, que é @RodrigoRamosUrologista. Eu atendo aqui na cidade de Arco Verde, no Hospital São Camilo, na Neuroimagem e no Hospital Memorial Arco Verde. E através do WhatsApp pode-se entrar em contato, DDD 87 99910 9158. E é importante sempre trazer temas tão comuns quanto a esse. E você em casa que se identifica, que conhece alguém, que tem algum parente com esses problemas, leve ao urologista. Deixe a vergonha de lado, independente se você é homem, se você é mulher. Estamos disponíveis
eu aqui na cidade de Arco Verde, demais colegas em todo o estado de Pernambuco, até em outros estados do Brasil, para poder te ajudar a viver melhor, viver com qualidade. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Urologista é sim coisa de cabra macho, como a gente diz aqui no Nordeste. Então não procrastine essa visita ao médico urologista, marca e vai cuidar da sua saúde. Muito obrigada por hoje e o nosso encontro marcado no próximo sábado, pontualmente às 10 horas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções.